Fala, galera. Hoje vamos falar de Bragantino 3, Corinthians 0. Vamos, vamos falar aqui da burrice do Dorival, né? Da loucura do Dorival, que foi colocar esse elenco, que assim, muito diferente da provável escalação que eu tinha feito. Até porque eu acho que ninguém achou que o Dorival ia ser louco de colocar Misericórdia. Hugo Souza, Hugo, João Pedro, Gabriel Paulista e Kaká, Dieguinho, Charles e Luiz Gustavo Bahia, Guinegão, Pedro Raul e Vitinho. É como já diria o Faustão, quem viu as vídeos cacetadas do Faustão, né? Lembrava que falava uma coisa: qual é a chance disso dar certo? Né? Qual era a chance no corredor sendo protegido, dos corredores do Hugo e Kaká dar certo? Né? Quem não viu o jogo pode falar: nossa, o Corinthians tá ruim, hein? Tomou 3-0 do Bragantino. Não, galera, o Corinthians não tá ruim. Esse não é o Corinthians, é o submundo do Corinthians. Esse é o submundo, os reservas. E... Não, não. E assim, se a gente for falar do primeiro, vamos falar um pouco aqui do primeiro tempo. É uma coisa que o Marcelinho falou, achei que ele não comentar mal, não. É que o Corinthians estava muito na defensiva. Marcelinho, o Corinthians estava na defensiva, não estava na defensiva. O Corinthians basicamente não conseguia atacar. Como o Corinthians vai conseguir atacar com Guinegão, Pedro Raul e Vitinho? Como o Corinthians vai conseguir atacar? Tá, o Vitinho, misericórdia, né? Fez uma partida terrível, né? Mas parece que todo mundo jogou mal hoje, né? Guinegão, né? Também não posso dizer que também é ruim, né? Mas ele fez uma má partida. Ninguém conseguiria jogar com... Por exemplo, como esses caras vão passar a bola pro Pedro Raul? Entende? Entende? Uh, e Charles no meio campo. Enfim. E assim, o Corinthians ter saído perdendo no primeiro tempo de 1-0 foi um lucro. Foi lucro. Porque o Corinthians já tomou a bafa no primeiro tempo. E assim, o gol do Bragantino é assim uma coisa bizarra, assim, porque a zaga do Corinthians esquece da jogada. O Sacha, que acabou atrapalhando o Hugo, não tava impedido. Ele simplesmente vem de trás assim e fica sem marcação ali. Nem precisa encostar na bola para ela entrar. Então, e aí sai o gol lá do John. E assim, 1-0, eu falei: acaba logo o primeiro tempo porque 1-0 tá lucro, né? Aí vamos tentar fazer algumas substituições. O Dorival já faz substituição, né, para tentar corrigir a loucura que ele fez. Aí ele tira Pedro Raul, João Pedro Tchoca e Luiz Gustavo Bahia e coloca Breno Bidon, Carrídio e Mateuzinho. E assim, peças importantes, né? Peças importantes. Só que eu acho assim, o Carrídio não vem jogando bem, né? Principalmente por causa do físico. O Breno Bidon é um cara que oscila muito. É um cara que oscila muito até pela idade, né? E o Mateuzinho, esse assim, eu confio bastante, né? Mas jogando com o Kaká, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma inversão de bola pro Kaká? Entende? Aí, aos 63, saiu Hugo e Charles, entrou Yuri Alberto e Matheus Bidu. Ele manteve o Charles, não, o Charles não, desculpa, o Kaká o jogo inteiro. Ele não, você tirasse o Matheus Bidu e no lugar do Kaká já ajudava. Já teria evitado o terceiro gol. Por quê? Porque o Kaká errou no segundo gol, errou no terceiro gol. Vocês viram ele marcando, gente? Vocês viram ele marcando? É o terceiro gol ali, com a jogada ali com o Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, assim, depois eu vou falar de jogador por jogador. Vou falar por jogador por jogador. Hugo Souza. Hugo Souza é o único que ali é, vou dizer que é titular máximo aí. E
Eu posso dizer que no segundo gol ele poderia ter pegado. Poderia. Mas assim, nenhum dos 3 gols posso dizer que o erro foi dele. Hugo. Quando o Hugo jogava, eu falava isso. Ele não é jogador profissional, gente. O Hugo não joga absolutamente nada. Sabe? Não, se o Hugo é jogador profissional, eu sou chefe de cozinha. Mano, João Pedro, Tioca. Cara, a dupla de zaga, tanto João Pedro quanto o Gabriel Paulista, foi terrível. Foi terrível. O Gabriel Paulista teve uma hora que eu tive dúvida se ele estava em campo. E assim, eu vou tentar falar do jogador para esse jogo. Ele primeiro é o jogo, a estreia dele, mas o quanto ele foi mal ontem foi uma coisa bizarra. Uma coisa bizarra. E o Kaká, bom, o Kaká é outro que acha que é jogador, né? Se você colocar o Kaká jogando na seleção, jogando no São Paulo, você colocar ele pra jogar hoje um X1 contra você pode colocar ele aposentado, sem jogar. Você bota ele num X1 contra o Kaká. Eu vou ter dó do Kaká. O Kaká não é jogador, gente. Se o Kaká é jogador, eu sou um astronauta e a minha casa é uma estação espacial. Dieguinho, admirei bastante o esforço dele, mas muitas das jogadas que aconteceram do Bragantino saíram de erros dele. Muita dificuldade em manter a bola, muita dificuldade. O Charles é outro, né? Não, tem gente que... Não é possível. Tem gente que gosta do Charles porque falam que existe uma mística dele dentro de campo. Que quando o Corinthians está com o Charles em campo, o Corinthians não perde. Será mesmo? Não, isso é completo. Pra mim, quem fala isso não tem neurônio. Porque achar que o Charles é importante pro Corinthians, porque existe a mística do Charles, eu prefiro não dizer nada. Eu prefiro não dizer nada. Socorro. Outro que não joga nada. Bahia. Isso aqui eu não vou julgar, não. Primeira partida dele no profissional. Não, isso aí eu vou deixar passar aí. O Guinegão, como eu já falei um pouco do ataque, bastante apagado. Mas assim, jogando com o Pedro Raul, coitado dele do Vitinho. Jogando com o Pedro Raul. Vocês viram quando o Pedro Raul tocava na bola, gente? Como é que o Corinthians vai fazer gol com o Pedro Raul? Dorival, você tem merda na cabeça, mano, pra fazer uma escalação dessa? Escalar um time misto, tudo bem. O Corinthians consegue, por exemplo, quando eu falei da provável escalação, tudo bem. Olha qual era a provável escalação e qual foi a escalação. Vocês já viram a escalação? Olha aqui a provável escalação. Felipe Longo, Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Carlídio, Breno Bidon, Vitinho e Yuri Alberto. Dá pra fazer rodízio. Essa escalação poderia dar certo. Essa que você pôs, Dorival, qual era a chance de dar certo? Você não conhece seus jogadores, não, mano? E o Corinthians tomou um sarrafo do Bragantino. Não, por quê? Não, porque... Se escalasse, sei lá, contra o Capivariano, contra o Primavera, contra o Noroeste, uma escalação dessa, dava até contra o Bragantino. Não. Enfim, galera, já falei tudo aqui. E espero que nunca mais o Dorival faça uma loucura dessa. E é isso. Falou.